Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu queria pedir que você, sentado do jeito que está, abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 6. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do sacerdote dessa casa, pastor Júnior, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Você falava de 3 horas da manhã. É exatamente 3 horas da manhã que Jesus me levanta e me faz descer para orar. E toda vez que eu oro, eu me lembro do seu nome e apresento ao Senhor. Do mesmo jeito, a nossa irmã e pastora dessa igreja, dona Tatiana, Deus abençoe vocês e toda a família sacerdotal. Meu amigo, muito obrigado também pela sua presença, o Ronaldo, a sua família. Deus abençoe. Eu vou pedir depois ao pastor Júnior para ele fazer uma carteirinha para mim, da plenitude, porque toda vez que eu vier em Pernambuco, eu sempre lanço um sotaque. Eu falo assim: Vitória, pergunta a Júnior se tem agenda. Nós estamos aqui a trabalho, nós estamos dando posse a uma diretoria. Eu fui ontem em Maceió e voltei 1h da manhã. Amanhã passo o dia aqui, mas domingo vou a Maceió de novo, fazer outra posse. Mas eu não consigo ficar no hotel ou parado. Hoje meu filho veio comigo em viagem, está lá na nossa igreja no Salgado. Eu disse: não, eu vou para a igreja do Salgado sábado, hoje eu vou para a igreja do amigo. Então Deus abençoe pastor Júnior. Deus sabe que a recíproca é verdadeira. Você para mim é um grande amigo. Verso de número 34 e o verso de número 35. Se Deus fizer alguma coisa por mim, eu vou ficar muito agradecido. Se Ele não fizer, eu já saio daqui cheio, porque Deus encheu o pastor da igreja. E para nós, o sacerdote é melhor. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Só até aqui. Pai, graças te dou, porque tu és Deus no céu, na terra, no mar, em tudo que há vida, tu és e sempre serás Deus. E é o motivo da razão de estarmos aqui nesta casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confiou. Eu quero te pedir que esta seja uma noite como muitas outras noites, em que os teus filhos saiam da casa abençoados pelo poder da tua palavra. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, diga amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que fala sobre milagres. É um texto que fala sobre multiplicação de pão e peixe. Mas é um texto que fala como é que Deus visita o seu povo quando o seu povo precisa de multiplicação. Nós vamos ler a Bíblia e nós vamos entender que essa é uma época difícil. João Batista é morto. E João Batista é morto porque ele está pregando o Evangelho. João Batista não está mais entre nós. Jesus resolve reunir os seus discípulos e Jesus diz assim para eles: vão para um lugar
deserto. Quando Jesus chama os discípulos e diz: vão para um lugar deserto, a multidão ouviu. Não se sabe quem falou. Eles vão pegar um barco e vão atravessar para o outro lado, porque eles estão em busca de um lugar deserto. Quando eles chegam ao lugar deserto, lá havia uma grande multidão que estava esperando-os. Se o lugar que deveria ser deserto está habitado por uma grande multidão, esse lugar deixou de ser deserto para ser um lugar habitado. Tem uma grande multidão e Jesus vai ensinar acerca de todas as coisas. Quanto leva, ou qual o tempo que Jesus precisa para ensinar acerca de todas as coisas? Queridos, a Bíblia diz que era um dia, e quando vai passando as horas, e o desfecho aqui já caiu a noite, não tem mais aonde comprar alimento, não existe alimento para alimentar todo esse povo, porque o lugar é deserto. Deserto já está falando por si mesmo, não tem nada. Era um lugar que o mestre deu a ordem: vão para um lugar deserto. Deserto não tem vegetação. Deserto não tem vendinha. Deserto não tem lugar. Deserto não tem nada. Deserto é deserto. E quando alguém identifica o dia caindo e a preocupação o povo está com fome, o mestre está interessado nesse assunto. Quem diz que o povo está com fome, também está com fome. Mas quem revela a necessidade, entende que quando revela a necessidade, se expôs. E toda vez que nós vamos estar exposto à humilhação, alguém vai se interessar pela nossa história. Mas eu vou, nesta noite, tentar simplificar a coisa. Não interessa quem está a par da sua vida. Não interessa quem está comentando acerca da sua história. O que interessa é que se a sua necessidade não for exposta, Deus não tem como trazer o milagre para você. É necessário falar da sua necessidade para que Ele possa entrar com providência, porque aqui pão é provisão, e Deus está dizendo: ninguém morre de pão, ninguém morre de fome no meu reino. Aqueles que expor ou se expor, aqueles que disserem acerca da sua necessidade, eu o darei pão. Os discípulos vão entregar a mensagem. Alguém vem e diz: mestre, despede-os. E esse texto que lemos diz: e ele teve compaixão. Jesus não vai despedir ninguém sem alimentar. Não, eu vou falar isso novamente, porque tem muita gente que vem na igreja, pastor Júnior, e às vezes volta para casa e diz: o culpado é o pastor, porque nada muda, porque as coisas não acontecem. O culpado é a dirigente do círculo de oração, o culpado é a intercessora, nada acontece na minha vida. Eu vou sair da igreja. Sai não. O Pai está dizendo: você ainda não expôs a sua necessidade. Fala ao teu Pai que te vê, e o teu Pai vai atender a sua necessidade.
Ora maia sé. Me canta labaxandarabasúria. Eu não vou mais, eu não estou cansado de deserto. Eu preciso falar isso aqui. Deus não vai te visitar no palácio. Deus não vai te visitar no lugar de habitação. No deserto é o lugar onde você se encontra com Deus. No lugar chamado deserto é onde Deus vai se revelar para você. Quer ver Deus? Vá para o deserto. Pastor, eu não sou de deserto. É por isso que você não consegue expor as suas necessidades. Elias, quando ficou grandão, já não falava mais as necessidades. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque Elias, quando entrou em uma crise, foi para um lugar deserto. E quando ele entra na caverna, ele se esconde de tudo e de todos. Mas lá no lugar deserto, o pai estava. E quando ele estava no deserto pela necessidade, o pai entra no deserto e pergunta: Elias, que fazes aí? E ele disse: eu vou revelar. Mataram todos os profetas e só eu fiquei. O pai disse: hoje chegou o alimento. Hoje, porque você revelou, chegou o alimento. Levanta, come pão, bebe água, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer na sua vida. Deserto não mata crente. Deserto fortalece crente para o dia da guerra. Não se esconda porque você está no deserto. Não tenha vergonha porque você está no deserto. O pai manda te dizer: ele está indo ao teu encontro neste teu deserto. É deserto. E o pai diz: alimente-os. Porque quando Deus olha para você, Deus vê alguma coisa em você. Talvez você olhe para o espelho e fica se admirando e olhando e diz assim: não vejo nada em mim. Nada acontece diferente. Não vejo nada em mim que possa me incentivar a continuar. E o pai está dizendo: mas quando eu olho para você, eu sempre vejo alguma coisa em você. Talvez alguém te leve para o estado de humilhação e diz para você: você não é nada. O pai está dizendo: está vivo, tem alguma coisa. Está vivo, é alguma coisa. Está vivo, pode dar alguma coisa. Está vivo, eu vou usar você porque você está vivo. E aqui é alguém que diz: não tem como comprar. E ainda se nós acharmos uma venda para comprar, nós que tivéssemos 200 dinheiro e que comprasse 200 dinheiro de pão, nós não conseguiríamos alimentar essa multidão. Jesus disse: eu só preciso de alguém que tenha alguma coisa. E de repente na multidão alguém acha. Às vezes você que foi chamado não consegue enxergar, mas o pai está dizendo: eu te dei dons, eu te dei talentos, eu te fiz e te fiz com excelência. Você tem o que muitas pessoas vão precisar. Você só precisa enxergar que está com você. Alguém acha 5 pães
e 2 peixinhos. Ainda tem pessoas que têm a capacidade de diminuir o que é pequeno. E alguém disse: que é isto para tantos? Aí Jesus diz assim: talvez possa não ser muito para você, mas na minha mão isto vai alimentar todos e vai sobrar. Você não entendeu? Deus está dizendo: para mim fazer milagre, você precisa expressar o que você tem. Você tem 5, é o suficiente para me alimentar todos que estão à sua volta. Deus está dizendo: levanta a cabeça, você sempre terá alguma coisa para me fazer milagre, para me fazer milagre, para me fazer milagre. Ah, eu não tenho muito não, eu só sei cantar. Canta, que quando você canta ele cura. Ah, eu não tenho muito não, eu só sei falar 2 palavrinhas. Fala, porque quando você fala ele salva. Talvez você está dizendo: eu só sei passar, eu só sei limpar. E ele está dizendo: o que você tiver eu vou multiplicar. Você sempre tem alguma coisa e ele sempre vai fazer. Talvez o seu deserto seja mais difícil do que o meu, mas não tem deserto que Deus não esteja nele. Não, eu vou falar isso aqui de novo, porque isso aqui é uma revelação. Não há deserto que Deus não esteja. Eu estou dizendo que você pode estar passando no vale da sombra da morte. Deus vai te tirar de lá. Turabaia Serra. Parece que tudo vai acabar. Ah, Deus, ninguém conhece minha história. Deixa eu contar uma história de alguém que tem, parece que não tem. Uma viúva que chega para um profeta e diz: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia, tu sabe que ele servia com excelência. Agora os seus credores vêm tomar os meus 2 filhos. Eu só tenho eles, eu só tenho 2 filhos para crescer, para poder trabalhar, para poder fazer alguma coisa por mim. Eu só tenho eles. O profeta diz: que te hei de fazer? Declare-me o que você tem em casa. Aí ela diz assim: a tua serva não tem nada. Essa palavra nada não existe na sua vida. Você sempre tem alguma coisa. O profeta dá um tempo de raciocínio, tempo para ela pensar. E ela diz assim: tem um pouco de azeite numa botija. Aí o profeta diz assim: é tudo para mim começar a fazer um milagre, ou para Deus fazer um milagre na sua vida. Se você tem azeite, ele vai multiplicar. Se você tem vasilha, ele vai encher. Se você tem comunhão, ele vai trazer resposta. Mas você precisa ter alguma coisa. Trouxe, Jesus alimentou todos. 3 dias depois, entre o capítulo 6 até o capítulo 8, vai nascer a segunda multiplicação. Marcos 8 diz: Jesus levou um sermão de 3 dias. Eu vou encerrar agora. Um sermão de 3 dias. Quando terminou o sermão, Jesus diz assim: estão todos cambaleando de fome. Jesus pergunta novamente: há alguém que tenha alguma coisa? Aparece um moço que agora não tem 5, tem 7 pãezinhos e alguns peixinhos, no diminutivo. 7 pães e alguns
peixinhos. Tá ficando bom. Isso quer dizer que eles aprenderam alguma coisa. Isso quer dizer que eles evoluíram. Agora não é um dia, são 3 dias. Isso quer dizer que o deserto me deu resistência. Você chorou demais nesse deserto. E sabe o que está acontecendo? Você não chora mais. Sabe por quê? Você pegou resistência no deserto. E o Pai está dizendo que você vai aguentar muito. Porque você vai produzir muito, porque tem muita gente que vai ser abençoada por você, porque você vai produzir para muitos, porque eu vou te usar para muitos. Sete pãezinhos, ou 7 pães, para ele dar graça. Deixa eu falar isso aqui. Ele só vai dar graças com aquilo que você tem. Percebe? Jesus não vai inventar nada aqui. Não vai bater no dedo para aparecer. Jesus não vai mandar cair do céu. Apesar que ele tem poder. Mas Jesus vai dizer assim: vocês têm tantos talentos, vocês são tão inteligentes, vocês podem e eu tenho como receber de vocês coisas grandiosas. Jesus encerra o ministério dizendo: se vocês acreditarem, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ele falou com muita propriedade: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu. Você é ungido de Deus, e o Pai manda te dizer: vai produzir muito. Vou repetir isso aqui porque ficou bom. Vai produzir muito. Não é o lugar, e também não é o tempo, porque para Deus não interessa se é manhã, se é tarde ou se é noite. O que Deus está interessado em saber como é que você está se comportando de manhã, de tarde ou de noite. Não é o tempo, também não é o lugar, porque para Deus fazer pastos verdejantes no deserto é só uma palavra. Não chove, ele disse: cai a chuva do céu e molhe a terra, e a terra dará o seu vegetal. Não é sobre o lugar. Eu estou dizendo que é você, é você, é você, é aquilo que você acredita, é aquilo que você fala, é aquilo que você potencializa. O Pai mandou te dizer: é tempo de profetizar, é tempo de profetizar, é tempo de viver coisas novas, é tempo de falar para Deus: eu vou para o deserto, mas quando eu voltar, ninguém me segura, ninguém me segura. Você vai produzir muito. Vão para um lugar deserto. Perceba que a ordem não é para a multidão. Eu preciso falar isso. A ordem não é para a multidão. Se você ler o texto, vai dizer assim: e a multidão ouvindo, adiantaram e foram. E quando eles chegaram lá, a multidão já estava. Tem coisas que a multidão está vivendo que você, como um filho, ainda não aprendeu a viver. Não, eu vou falar isso aqui, pastor Júnior, porque isso aqui é uma
uma revelação de Deus. Tem coisas que quem não deveria estar desfrutando, e você que é filho abriu mão do seu direito. Você ouve e você prega, mas você não acredita. O Pai te trouxe hoje aqui para te libertar e para dizer a você: acredita que este deserto não vai te matar, este deserto te amadurece para um processo melhor. Que é isto? Isto é pão. Tem gente que está desprezando o seu milagre. Que é isso? O que é isso para tanta gente? E eu nem quero. Eu gosto de viver coisas grandes. Não dá para viver coisas grandes sem que você faça coisas maiores. Não dá para viver coisas maiores se você não fizer coisas grandes. Primeiro é sair desta posição que você está vivendo. Essa posição de eu não aguento mais, eu não quero mais, eu vou desistir. O Pai está querendo ouvir: eu estou no deserto, mas eu vou brilhar. Eu estou no deserto, mas não vou morrer. Eu estou no deserto, mas o Pai vai me visitar. Eu não sei o dia que Ele chega, mas eu estou esperando o noivo chegar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Fica de pé, por favor. Alimente-os. Não vou falar isso aqui de novo. Alimente-os. Tem alguém que está com toda expectativa em cima de Jesus. Espera aí, vocês não conhecem esse Todo-Poderoso. Esse aí é o homem que faz milagre. Eu já vi Ele curar. Eu já vi Ele ressuscitar mortos. Eu já vi. Mas não é sobre Jesus, é sobre você. Não é sobre Ele, é sobre você. Ele está dizendo: você teve tanto tempo comigo e você não aprendeu nada. Eu preciso que o milagre venha de você. Vocês sabem o que eu fiquei pensando? Jesus ficou 30 anos na face da terra. 3 anos Jesus começou a fazer milagres. Jesus começou a pregar, ensinar e fazer milagres. Quando oficializou o seu ministério, 3 anos, curto tempo. Aí ele diz assim: eu vou para o meu Pai. Eu não os deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Consolador, o meu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que no Antigo Testamento era esporádico, ele vinha, falava por meio de vocês e voltava. Agora não, ele vai habitar em vocês. Não, você precisa pegar isso. Se você não pegar, eu não vou embora segunda-feira, vamos para cá novamente, vamos junto. Você precisa pegar isso. O Espírito habita em nós. Não existe nada que você não possa fazer. Por quê? Porque o Espírito habita em nós. Aí ele começa a ensinar em João 14 e ele diz assim: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Jesus não está dizendo que nós seremos maior que Ele. Não é isso. Jesus está dizendo assim: o meu tempo foi curto, eu darei legalidade a vocês para fazer milagre hoje, amanhã, fevereiro, março, não, 2025, 2026, 2027. Jesus está dizendo: se você crer, você vai fazer milagres. Domingo agora aconteceu algo interessante. Eu convidei um moço para cantar.
E ele, antes da oportunidade dele, ele veio no altar, levantou do joelho, ele veio até a minha igreja adorando, o ministério de louvor cantando, e ele veio até a mim e disse assim: pastor, tem um remédio para dor de cabeça? E eu fiquei pensando assim, eu disse: eu tenho. E ele disse assim: pastor, tem remédio para dor de cabeça? Eu disse: eu tenho. Eu estou pregando todos os dias que eu vou viver o ano de coisas maiores. Eu levantei a mão assim, coloquei na cabeça dele e disse: enfermidade, sai agora desse corpo. Esse corpo não te pertence, ele é um adorador. Espírito da enfermidade, respeita o nome de Jesus, sai. Ele deu uma balançada assim de cabeça, olhou para mim e disse: vou cantar. Eu digo: canta, meu filho. E ele cantou. Quando terminou, eu encostei junto dele e perguntei: passou? E ele disse: pastor, passou. E eu disse para ele: Deus é Senhor nos céus e na terra. Você vai viver um ano de coisas maiores. 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 Enquanto você não der glória, eu não paro. Você vai viver um ano de coisas. Tem pão, tem peixe, tem pão, tem peixe, tem pão, tem peixe. Alimente a sua alma, alimente o seu corpo, alimente o teu espírito. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar. Pai, que deserto é esse? Se o Senhor estiver neste deserto, não me faça sair dele se eu não estiver cheio. Visita agora todos eles que têm necessidades. Todos eles que têm necessidade e que as suas necessidades foram expostas. Alguém está zombando, dizendo: Estéria, tu não gera, tu não dá filho, só porque ouviu Ana orar no templo. Mas tu és o Deus que visita o ventre estéril. Enquanto alguém estiver zombando, enquanto alguém estiver zombando, o milagre está nascendo. O milagre está nascendo. Deixa quem quiser zombar, o milagre está nascendo. Tu és Deus, e eu te agradeço pela tua palavra, que de verdade essas pessoas que estão neste deserto não saia deles sem a tua visitação, não saia deles sem comer pão e sem comer peixe. Que o Senhor possa, Deus, fortalecer os teus filhos, e que o Senhor possa ser glorificado pelo poder da tua palavra. Eu te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. E você aplaude a Jesus. Eu não
Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tua